Pessoal, todo mundo retornou? Eu só queria falar o seguinte, eu havia esquecido de botar para gravar, então, só para deixar claro que a partir de agora está gravando de novo, tá? Não vai ser uma perda tão grande, porque, na verdade, ele não grava o áudio das salas simultâneas, né, que a gente fez, então essa discussão não estaria sendo gravada de qualquer maneira. Mas a partir de agora já está gravando, tá? Só deixar claro que a gente voltou a gravar aqui. Bom, deu tempo agora de discutir, pessoal? Deu sim. Sim, Deu sim. sim. Então vamos lá. Eu vou fazer uma enquete, deixa eu ver se você está aqui com a enquete. Deixa eu só ver. Eu vou iniciar aqui a enquete para vocês. Vocês, por favor, respondam o mais rapidinho possível, tá? Para a gente ver o que vocês acham. Aí depois a gente discute. Pronto. Podem responder. Deixou de aparecer para alguém? Porque aqui para mim só está dizendo que 52% votaram. Para mim não apareceu. Tu tá onde, cara? Tu tá no Eu tô no computador, no notebook. notebook, não apareceu? Na aula passada também não apareceu nenhuma das que o senhor colocou. Emanuel, ele aparece como um pop-up, como se fosse a do chat. Então, pois é, mas aqui não apareceu. Tu já olhou aí? Se Já, sim, já. Olhei tudo aqui. por enquanto 68% votou, cara. Só tu que não conseguiu. Mas diga aí seu voto que eu anoto. Oi? Diga aí seu voto que eu anoto aqui. Ah, beleza. Eu aposto na letra C. Aposta, não é bem aposta, mas ok. Tá certo. Se alguém não conseguir votar, 78% já votaram, galera, mas se alguém não conseguir votar... E Felipe, não tem como mudar voto não, cara. Bicho, agora já foi, cara. Bom, Foi na equipe que a gente tinha discutido tá outra certo. alternativa, aí eu mudei para a letra C. Tá certo. Bom, pessoal, eu vou encerrar a enquete aqui. Ó. 78% já votou, mas acho que vai acabar que quem não, simplesmente os outros aqui não conseguiram. Mas vocês vão ver um resultado interessante. Eu vou encerrar a enquete e vou mostrar para vocês o resultado. Então, vocês devem estar vendo na tela aí de vocês, né? Vocês estão vendo que 33% acha que é A, 33% acha que é C e 33% acha que é D. Certamente eu não esperava isso. Então, bom, eu vou pedir aqui para o Emanuel, que não pôde votar, e para o Felipe, que mudou o voto para C. Por que vocês acham que é a letra C? Eu posso... Assim, pode falar, Felipe. Não, pode ficar à vontade, mano. Vai lá. Certo. Assim, eu acho que parece meio estranho, né, você dizer que não há vizinhança, mas levando em consideração de que o sistema é para onde você se volta, né, o olhar, e nesse caso são os dois círculos, né, em que são todos os alunos, e como o número de moedas, depois que uma vez que você distribui, ele não aumenta nem diminui, né, sempre permanece o mesmo dentro ali do sistema, né? Eu acredito que o sistema sejam todos os alunos e que não tenha vizinhança. Ou se não tem, ou se tem, eles não trocam energia, não. Entendeu? Um sistema fechado. Eu pensei mais ou menos assim, é um sistema isolado. E alguém... Felipe, você concorda com o que ele falou? Concordo. Inicialmente a nossa equipe, a gente eliminou as duas primeiras alternativas porque uma exclui a outra. Ou então a gente teria duas alternativas corretas, né?
Porque se eu considero o círculo interno o sistema e o externo a vizinhança, se você olhar pela outra perspectiva, também é válido. Então, a gente eliminou as duas e ficou entre C e D. A gente tinha escolhido a letra D, só que aí, quando eu fui ler a segunda questão, as respostas nenhuma combinava com a que eu tinha selecionado, que era a letra D. Então, eu fiquei pensando, eu acho que o sistema, como o Emanuel falou aí, é tudo aquilo para o que a gente olha. E todos os alunos, eles participam das interações. Então, eu acho que todos os alunos, eles são realmente o sistema, né? E a vizinhança não tem, porque não tem uma interação externa com outros fatores. Bom, primeiro está de parabéns no espírito concurseiro aí, que se o cara está na dúvida, essa é a melhor maneira de abordar mesmo o problema, mas alguém discorda deles? Alguém queria dar uma opinião diferente? Acha que é a letra A, por exemplo, que 33% acha, ou a D? A gente colocou a letra D, nossa equipe, porque a gente imaginou assim que o sistema seria um indivíduo e a vizinhança seria todos os outros, porque você consegue modificar, por exemplo, quando você vai distribuir as moedas, você consegue distribuir de forma diferenciada para todo mundo. Aí lá na segunda, quando você varia o número de moedas, você varia a energia, que você vai variar a temperatura, né? Então, se você consegue variar a temperatura da vizinhança, consequentemente também consegue variar a sua, porque está tudo interligado. Na EAGRE, a gente também fez essa discussão na nossa equipe e a gente tinha chegado a essa conclusão, né, da letra D. Só que aí a gente também chegou a um questionamento que é o seguinte: os alunos que estão no círculo interno, eles não interagem entre si, eles só interagem com os alunos do círculo externo. Então, como é que a gente pode considerar um aluno sozinho um sistema, se ele não interage com os semelhantes, né, do círculo interno? Então, quem seria a vizinhança? O círculo externo, para eles? Rapaz, Felipe montou toda uma teoria, né, para responder as alternativas. Bom, galera, é o seguinte, não vai ter spoiler, tá? A gente vai ter, claro, vão ter as outras discussões. No final da aula, eu vou passar essa enquete de novo, e aí sim a gente discute qual seria a, entre aspas, correta, né? Eu gostaria que primeiro vocês Eu já estou com o tentassem... Felipe, professor, não abro. Então, mas aí a gente vê o que vocês acham, a gente passa essa enquete de novo. Às vezes é melhor que a pessoa reflita um pouco e entenda se está certo ou errado, porque entendeu. Pedro Brito pode falar já já, mas é só para explicar que a gente vai passar essa enquete de novo e aí a gente vai dar, digamos, a resposta correta no final da aula. Tá? Sim, Pedro. Tem que ver essa definição aí do que é sistema e o que é vizinhança, né? A definição Exatamente. precisa. A gente vai ter a definição um pouco mais formal durante a aula, na segunda parte da aula. Então, é por isso que eu vou passar de novo a enquete para ver se a gente conversando um pouco mais sobre o que é sistema, o que é vizinhança, se vocês mudam a opinião ou não, certo? Mas aí eu vou passar então a enquete da próxima questão, no caso a dos círculos que recebe mais moeda do que o outro. Vocês respondem, eu anoto novamente o resultado e aí a gente segue com a aula. No final da aula a gente diz qual é a alternativa correta e vê se vocês concordam com ela ou não. Então respondam, por favor, a segunda questão. E aí, professor, bota aí na tela, por favor, a segunda questão. Ah, tá, desculpe. Essa daqui, ó. Então, se você escolher um dos círculos para receber mais moeda do que o outro e se focar em apenas um dos círculos, isso equivale ao quê? E aí estão as alternativas. – 36% apenas votou.
Tava pensando direitinho, mudei até meu voto também. 57%. Bom, pessoal, eu só queria pedir para vocês voltarem logo para a gente poder seguir, que a gente já está perdendo tempo, né? Já são 9h50 da manhã. A gente tem, não, vai ficar um pouquinho apertada a aula. Também gostaria de dar um intervalinho para que vocês possam tomar uma água, etc. Bom, 73%. Estamos quase lá. Mas eu votei, mas lendo direitinho, eu ia mudar meu voto, mas não tem mais jeito, não. Você pode mudar na segunda. Eu vou passar de novo essa enquete, as duas, né? No final da aula a gente passa e aí você tem a opção de mudar depois. Aí você até anota que não foi a aula que te fez mudar, mas sim a pergunta em si. Ok, pessoal, vou encerrar a enquete, compartilhar o resultado com vocês. Então, como vocês podem ver, a letra A ganhou com 40%, a 20% a letra B, 33% a C e 7%. Então, a maioria acha que são dois sistemas com temperaturas diferentes. Como eu falei, eu não vou comentar os resultados agora, mas vamos continuar nossas intervenções aqui, nossas discussões. Depois a gente vai fazer uma pausazinha de 5 minutos, depois a gente vai ter a aula propriamente dita, uma aula expositiva, e aí a gente volta com essa enquete para ver o que vocês acham, o que mudou na opinião de vocês. Ok, pessoal? Vou interromper aqui o compartilhamento. Quero lembrar aqui, nós há 2 aulas atrás, na verdade, já faz tempo, eu tinha passado um outro texto, fora esse texto do jogo de Boltzmann, que era o texto da conservação da energia. Espero que vocês tenham lido, para que a gente possa conversar sobre isso também. Esse é um conceito que é igualmente importante. Então, distribuição de Boltzmann e conservação da energia são importantes, já que a gente vai fazer a transição para a termodinâmica através da distribuição de Boltzmann e a primeira lei, que envolve conservação da energia. Então, vamos lá. Vocês lembram do textozinho? Nós não vamos ter tempo de lê-lo aqui na íntegra, né? A gente pode até comentar algumas partes, caso alguém ache necessário. Primeiro, eu queria saber o que vocês acharam do texto. Né? O texto do Feynman eu acho muito interessante. Eu dei uma modificadinha nele só no final. Ousadia minha de querer mudar alguma coisa do Feynman, mas é porque eu queria utilizar esse texto para chegar na primeira lei propriamente dita de uma maneira mais clara. Eu incluí aquelas janelinhas lá no texto do Feynman. Eu queria saber se vocês entenderam e gostaram do texto. O que vocês acharam? Ninguém tem opinião? É bem interessante, assim, o texto do Feynman, porque acho que todos os textos dele, né, ele consegue mostrar o conceito de uma forma tão clara que você nem percebe que você está tendo uma explicação de um texto de física, porque lá ele vem dando um exemplo da criança, né, que tem os blocos, e a mãe sempre fica contando e cria várias formas de determinar se a quantidade total vai ser sempre 28. E aí, ao fim, ele dá dessa demonstração desses brinquedos, ele consegue ver uma relação com a energia, né? Que você pode ter várias formas de energia dentro do sistema, mas sempre essa energia é conservativa. Sempre que você fizer a somatória de todas essas energias, você vai encontrar um valor total X. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Bom, ok.
Então, para a discussão desse texto, eu gostaria que vocês refletissem, vou formar de novo as equipes, e eu gostaria que vocês refletissem duas questõezinhas. Né? Prestar atenção nessas duas indagações que estão feitas aí no quadro. Não sei se está aparecendo aí, deve estar aparecendo já para vocês, né? A primeira, queria saber o que vocês acham. A forma da conservação da energia foi demonstrada? Essa é a minha primeira indagação. Se ela foi demonstrada ou não. Tá? A segunda é se o porquê de existir conservação da energia, se isso foi explicado no texto. Tá? Essa questão é importante porque, às vezes, quando você está em discussões, em particular com alunos do ensino fundamental, médio, etc., a pergunta mais comum não é como, a pergunta mais comum é por quê. Então, seria interessante a gente refletir um pouco sobre se, através de um texto como esse, que como já foi dito, é bem simples e direto, etc., e faz você pensar de maneira material a respeito de, por exemplo, a conservação da energia, se foi discutido ou se é possível a gente falar do porquê da conservação da energia. Então, eu vou formar as salas de novo. Só uma perguntinha, vocês estão achando que 7 minutos é pouco ou é muito tempo para discussão? No caso, para esse tipo aí. Porque às vezes vocês estão saindo antes e às vezes vocês estão demorando mais. É o Nesse ideal. caso. Então, ok. Então vamos dar 7 minutinhos para vocês discutirem isso. Então vai ser assim, pessoal. 7 minutos para discutir isso. A gente vai ter mais 2 questões. E aí a gente dá uma pausazinha de 5 minutos. Porque na aula anterior a gente não pôde pausar e vocês acharam que ficou muito corrido, né? Sempre bom ter um tempinho para tomar uma água e etc. Então a gente vai... Na verdade, a gente pode fazer a pausa logo depois dessa questão aqui agora, tá? Para ficar perto das 10, né? São 5 para as 10. Então a gente, depois dessa questão, a gente faz uma pausazinha, retorna para as outras questões e aí continua a aula, ok, pessoal? Então, discutir se a fórmula foi demonstrada da conservação da energia e se o porquê de existir conservação da energia foi explicado no texto. Tá? Então, vou abrir de novo a sala de aula, discutam entre si 7 minutos. Ao retornar, a gente discute e depois um intervalinho e depois voltamos para as atividades normais da nossa aula, tá ok? Vou abrir as salas agora, 7 minutos. Alguém não conseguiu entrar? Não, todo mundo entrou.
Olá, pessoal. 7 minutinhos. Espero que tenha dado tempo de todo mundo discutir. Já estamos com 19 pessoas, falta só um retornar. Vamos voltar aqui para a nossa discussão. E então, o que vocês acharam? No nosso grupo, nós conversamos sobre essa primeira parte aí, e a palavra fórmula, que ficou meio assim, como assim uma fórmula, né? Porque existem diversas maneiras de você demonstrar a conservação de energia. Mas entendemos que ela entendeu que a energia total do sistema não vai modificar. A energia inicial é igual à energia final e o sistema fechado. Aí, sim, ela entendeu a concepção da fórmula em si, mas não necessariamente uma fórmula matemática. Pois é, a gente também ficou na dúvida do que seria essa demonstração da fórmula, porque a gente analisou aquele ponto de vista matemático que a gente já está acostumado, de sair de uma coisa, fazer todo o passo a passo matemático e demonstrar que aquilo realmente é válido, né? Por vários tipos de hipótese e dedução. Aí a gente ficou na dúvida entre isso, mas se a gente analisou o texto num todo, o texto pelo um todo, dá para entender que teve essa demonstração, porque a gente está analisando dentro do conceito de apresentar isso para aluno no ensino médio. A gente não vai ter aparatos matemáticos para fazer aquela demonstração que a gente utilizaria utilizando todas as ideias de cálculo integral para poder demonstrar a primeira lei lá da termodinâmica. E aí, então, a gente determinou que teve essa demonstração, só que essa demonstração ela não foi uma demonstração do ponto de vista a rigor matemático. E a gente entendeu que teve uma explicação do porquê da conservação da energia, porque ele vem fazendo lá toda a situação e ele faz uma demonstração simples de como surge essa energia e por que ela é conservada. Certo. Mais alguém gostaria de dar opinião, pessoal? A nossa equipe também chegou a essa conclusão na primeira pergunta, sobre a fórmula da conservação. Eu entendi que, fazendo um paralelo com o texto, essa fórmula a que ele se refere seria que a energia total do sistema é igual à soma de todas as energias que contribuem, né, nesse sistema. Então, fazendo um paralelo com o texto, seria, no caso, o fato da mãe pesar os bloquinhos, né, e verificar quantos blocos existem, ou então ela verificar qual a altura da água que subiu na banheira e verificar o volume, né, que foi acrescentado. E no final descobrir a quantidade de blocos também e somar e verificar que no final sempre dá a mesma quantidade. Então, eu acho que a demonstração aí foi feita. Agora, o porquê da conservação, a nossa equipe ficou meio dividida, né? Lá no penúltimo parágrafo do texto, ele diz que o conceito de energia ainda é inexplicado, né, na física. Não se tem a ideia de quanto vale uma quantidade de energia, né? E eu fiquei em dúvida quanto a isso. Não vou falar o que a minha equipe decidiu, né? Porque a gente não decidiu, a gente ficou dividido. Então, o que eu penso é que esse porquê aí ficou inexplicado. Lá explica o como se conservou, né? Verificando, pesando ou medindo o volume e verificando que no final sempre dá a mesma quantidade. Mas o porquê que se dá essa conservação, tipo, por que que a energia não desapareceu? Ou por que que a energia não apareceu, não foi criada? Eu acho que não foi discutido isso no texto, não apareceu essa explicação. Mais alguma equipe, pessoal? Agora sim, só uma dúvida. Essa energia que ele fala não é a energia térmica? E se for, ela tem um limite mínimo, né? A gente sabe que tem um limite do zero absoluto. Sim, mas eu não estou entendendo. Sim, Eu acho que o texto ele fala de energia em geral. Ele fala da questão da conservação de energia. Isso. Aí ele tanto é que lá no finalzinho do penúltimo parágrafo, ele até fala os diversos tipos de energia que tem, e ele diz que você tem que ter cuidado com a quantidade que entra e a quantidade que sai. E para ter essa conservação, você não pode adicionar ou retirar energia. Ah, tá. Mais alguém, pessoal? Só para saber se tem alguém que
concorda que foi demonstrada? E se o porquê foi explicado? Alguém quer defender o texto? Na nossa equipe também, nós chegamos que foi explicado por conta do que a mãe produziu, né? Uhum. Ela fez tudo aquilo e mostrou que um sistema isolado, você não vai ter perda de energia. Você só procurar, só você utilizar a ferramenta correta, você vai encontrar onde é que estava aquela energia. Não vai haver percas. Por causa que a energia final tem que ser igual à energia final. Exato, e até a que é perdida, né, que no caso ele usa o exemplo das janelas, na verdade no finalzinho, depois do texto, ele usa o exemplo das janelas, né, até a energia que foi perdida tem como você, né, observar ela de modo a verificar que realmente a quantidade de energia final, independente de onde ela esteja, ela não variou, né, ela não mudou. Ok, pessoal. Eu vou botar aqui a enquetezinha. Na verdade, eu não vou botar não, porque senão a gente vai demorar muito. Mas já deu para ter mais ou menos ideia do que vocês estão pensando a respeito do texto. E as minhas observações são as seguintes. Primeiro, com relação à primeira questão. Nenhuma lei fundamental é demonstrável. Nenhuma. Tá? Você pode fazer um arrodeio matemático enorme, você pode fazer diagrama, você pode tornar a coisa de maneira, um monte de manipulação matemática para parecer que você demonstrou algo. Mas, na verdade, essas leis fundamentais, como a primeira lei da termodinâmica, etc., você parte delas para montar a física. Você não usa a física para demonstrá-la, nem a matemática. Tá? O que você pode, no fundo, e isso já está ligado ao segundo, também à segunda questão, é torná-la plausível. E é isso que a gente tenta fazer. E o texto tenta também fazer. Tá? Ele escreve, acho que a resposta mais correta seria, ela não foi demonstrada. A fórmula da conservação, aquela equação, ela foi escrita, mas não foi demonstrada. E nem poderia ser diferente. Isso é uma lei fundamental. Você pode operacionalizá-la, trabalhar com ela, mas você não tem como demonstrar de onde ela veio, porque ela é fundamental. É a partir dela que você tira todas as outras coisas, e não das outras coisas que você tira ela. A mesma coisa se pode dizer com relação à segunda questão. E isso está mais ligado ao que é a ciência. Tá? A ciência está muito mais ligada ao como do que ao porquê. Na segunda, o porquê não foi explicado, foi tornado plausível. Fala assim, olha, isso acontece, faz muito sentido que isto aconteça, mas o porquê, propósito, a ciência não se propõe a explicar propósito de nada. Tá? Por que isto acontece? Isso simples, a gente pode descrever como ela acontece, escrever a equação. Por quê? E este talvez seja um dos maiores problemas quando você está trabalhando com leis fundamentais e tenta passar esse tipo de conceito para pessoas leigas ou pessoas que não estão acostumadas. Porque, em geral, você já viu algumas outras coisas anteriormente e gera essa expectativa de que tudo seja demonstrável. A partir de alguma coisa você consiga chegar em outra, mas você tem que ter algo que é a sua base, que é o seu início. São as suas hipóteses fundamentais. São os axiomas. Você assume aquilo como verdadeiro e a partir daquilo deriva todo o resto da ciência. E a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia, é um axioma. É aquilo que você considera como verdadeiro e você consegue, a partir desta suposição, derivar todo o resto da ciência. Mas como essa noção de axioma, de coisas fundamentais que não são assumidas a priori como sendo corretas, e você trabalha tudo isso, toda a ciência em cima dela, como isso é um pouco abstrato, até difícil de aceitar, ou parece para a pessoa que você não deu uma boa explicação, que você não entende, ou o que é pior, que a ciência se baseia em coisas que não estão propriamente fundamentadas. Mas é um princípio fundamental que você tem que compreender. Tá? Tanto a matemática como a física, todas as ciências exatas, elas têm que se basear em algumas coisas primordiais e você escrever algumas coisas a partir delas. Você não tem como explicar.
Então, se você quer explicar um conceito, você acha que, por exemplo, faz uma medida da primeira, segunda e terceira lei de Newton e vai com isso dizer que você fez eu medi aqui a força, então eu demonstrei a lei. Bom, você não demonstrou a lei, porque quando você faz uma medida de força, por exemplo, você está incorporando conceitos de distância, de massa e de força, vetores, etc. E a força e a aceleração, por sinal, também. E você escreve força a partir de massa e aceleração, você define massa a partir de força e aceleração. Então, tudo isso fica uma coisa circular. Você não tem como derivar as leis de Newton a partir de nada. Você assume elas como verdadeiras, elas são coerentes entre si, mas você não tem nada anterior a elas para poder dizer. Na verdade, se você for parar para refletir, todos esses conceitos eles são circulares. Está falando da segunda lei de Newton, você vai definir massa. O que é massa? Você vai definir aquela quantidade que você pode medir que está ligada à força e à aceleração. Mas aí quando você vai definir força, você está definindo a partir de massa e aceleração. E aí você tem uma circularidade que você não consegue resolver porque ninguém vem. Está tudo aparecendo ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com a primeira lei da termodinâmica. Não existe nada anterior a partir do qual você possa derivar. E muito menos falar o porquê, que não é o propósito da ciência. A ciência não se propõe a falar de porquês, sim de como é que as coisas acontecem, descrever as coisas, e não dar um fundamental para as coisas em si. Porque está sempre ligado a propósito, e isso é uma questão que está mais ligada à metafísica, a religiões, etc., e não propriamente à ciência. Não que elas não tenham importância, pelo contrário, mas apenas a ciência ela se limita a uma coisa diferente. Então é isso, eu acho que o mais importante que vocês devem tirar desse texto não é só que é plausível a existência da conservação da energia, mas sim que ela é impossível de ser demonstrada, e isso é algo muito complicado de ser explicado, particularmente no ensino médio. Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito do comentário ou do texto? Professor, eu entendi o que o senhor falou e até achei bacana mesmo a observação, o comentário. Só que quando o senhor fala assim, parece... Não que eu esteja achando isso, mas é que parece que essas leis fundamentais, elas surgiram do nada, né? Eu sei que tem observação, eu sei que tem a parte experimental e tudo, mas é como se tirasse uma coisa da cartola, pá, pessoal, agora isso é isso. Não fica meio assim, né? Mas esse é o problema. Quando você É a questão da observação da natureza, professor, né? Em relação à segunda lei de Newton que você falou aí, o que houve ali, assim, o que eu acho é que houve uma relação, ele entendeu, Newton percebeu que existia uma relação entre a força resultante, a massa do corpo e a aceleração. Eu acho que ele entendeu assim, deixa eu te fazer uma pergunta. relação entre essas três variáveis, e aí acabou colocando... Mas eu entendi o que o senhor disse e concordo. Assim, porque se você for parar para pensar o que elas é são força, indemonstráveis. Se você parar para pensar o que é força, o que você acha que é força? Ou como é que você definiria? A gente sabe a definição que é aquela, que é dada, tem nos livros do ensino médio. Né? Não, a gente vai sempre definir na velocidade realmente uma grandeza em relação às outras que a envolvem. Agora, né? sim, a fórmula da segunda lei, ela é empírica. O que eu quero dizer é que ela é... Assim, você não tem como demonstrar. Exato. Você pode verificá-la. Você pode verificar, mas você não pode demonstrar. É diferente. Exato, entendeu? Você pode chegar lá e fazer uma medida e falar, olha, até onde a gente está medindo... Uma outra também é a lei de Coulomb, né? Aquela lei da força lá, da força elétrica de Coulomb. Exato. E só para deixar... É uma lei que não tem demonstração, né? A lei de Coulomb lá, da força. Pois é, mas aí você pode até falar, bom, mas não estou medindo... Tá, mas toda medida tem limite. Tanto que a segunda lei de Newton, ela foi suplantada pela teoria da relatividade. Tá? Você viu que em alguns casos ela simplesmente não funciona. Então tem as leis fundamentais têm esse problema, entendeu? Se você for falar de conservação de carga, se você for falar de conservação de energia, elas entram como se fosse postulados. Você diz que é assim,
Você consegue Isso. montar a ciência assim, mas você não tem como explicar. Você pode fazer um monte de coisa, tentar criar um monte de artifícios para esconder o Foi, fato de que é foi isso que ele postulado. fez, foi isso que ele começou a fazer no começo do texto, né? Contava os cubinhos, aí de repente faltava um cubo, ele fazia um macete matemático para dar certo. Depois tinha cubo a mais, ele reorganizava para dar certo, para sempre cair no mesmo valor, né? Exato. Então, exato. Mas você nunca vai conseguir demonstrar. E isso é algo que vocês vão ter que internalizar. E é como o Ivanil está falando aí. Não só esse questionamento vai surgir sempre. Tá? Você pode... você não tem como derivar coisas que são fundamentais. Você pode escrever essas coisas e dizer que é assim que funciona. Tá? Mas você não pode, a partir se ela é fundamental, e é a partir dela que você vai escrever a ciência inteira, você não tem como fugir disso. E você também não tem como fugir da circularidade das próprias palavras. Quando você cria uma língua, tudo que você define, você explica a partir da língua. Então não tem nada anterior à língua para você explicar a língua. Então se você vai explicar um significado, é como você querer ensinar uma língua para alguém, sem saber falar a língua que aquela pessoa fala. Você não tem onde se basear. Você vai ter que simplesmente apontar para uma coisa e falar cadeira. Aí o cara pode até perguntar, mas por que cadeira? Bom, é cadeira, meu amigo, não tem para onde correr. Você tem que começar de alguma coisa. Se ele não conhece nenhuma palavra, ele não está entendendo absolutamente nada do que você está falando. E aí cria um problema de circularidade. Para você explicar para o cara o que é cadeira, ele teria que entender o que são as outras palavras. Mas as outras palavras ele só vai entender depois que ele entender outras coisas da sua língua que ele também não conhece. E você acaba ficando numa circularidade. O que é madeira? O que é sentar? O que é não sei o quê? Aí tu fala, sentar é esse ato aqui, etc e tal. Mas aí você vai usar. Quando você senta na cadeira, você está usando cadeira para explicar o que é sentar. E aí fica uma certa circularidade que você não tem de onde fugir. E as leis fundamentais são isso. As leis fundamentais são fundamentais. Você vai ter que assumir como postuladas, assumir como corretas. E a partir dela, mostrar que você consegue criar toda uma ciência que funciona. E no fundo é isso. Ciência funciona bem dentro dos seus limites impostos. Mas é isso que a gente pode fazer e é isso que a gente tem que aceitar. Mais algum comentário, pessoal? Bom, pessoal, eu vou dar, então, 5 minutinhos. São 10h20 em ponto. Então, 10h25 a gente retorna. E aí pediram para que nos outros, né, nas outras aulas, que a gente acabou muito corrido, a gente não tinha intervalo. Então, pediram 5 minutinhos para ir tomar uma água, fazer alguma coisa. Então, daqui a 5 minutinhos, já são 10h21 aqui no meu, 10h26, então a gente retorna e aí a gente volta à nossa discussão e vai para a nossa aula propriamente dita. Ok, pessoal? Então, 5 minutinhos. Quem botou essa música? Deixa aí para relaxar. Bota uma coisa mais relaxante, então.
Pronto. Bom, pessoal, vamos lá. Só mais uma perguntinha. Essa talvez seja um pouco mais complicada de responder. Aliás, eu vou botar mais duas perguntinhas para vocês, tá? E vocês, já que eu estou dando 7 minutos, vocês vão ter 7 minutos para pensar sobre duas perguntas. Acho que é melhor do que só uma perguntinha. Então, vocês viram que a gente escreveu a variação da energia, ΔE, como sendo Q mais W. Quer dizer, a variação da energia de um sistema pode ser escrita como ou vai depender da quantidade de calor que ele trocou com a sua vizinhança e da quantidade de trabalho que foi realizada pelo ou sobre o sistema. Então, há duas maneiras, essencialmente, de se mudar a energia de um sistema. A pergunta é, por que não tem delta do lado direito da expressão da conservação da energia? Então, por que quando a gente vai escrever a conservação da energia, deixa eu mostrar aqui deixa eu ver onde é que eu tenho um slidezinho com ela. Então, por que ela é escrita assim, ó? Como eu estou marcando aqui. Ó. Por que ela é escrita Q mais W e não delta Q mais delta W? Isso vai ser relativamente importante para a gente quando nós estivermos trabalhando com diferenciais, porque você não vai poder simplesmente, já que aqui não tem delta, você simplesmente não vai poder dizer que isso aqui, se fosse muito pequeno, seria um D. Tá? Seria um deltazinho. Esse delta significa variação, né, professor? No caso, a gente tem que ter exato. uma variação do calor e uma variação do trabalho. Isso, mas eu queria que vocês conversassem sobre isso com a equipe de vocês. Eu queria que vocês respondessem, primeiramente, por que não há deltas do lado direito da expressão da conservação da energia e só de quebra vocês respondam no texto. O que é o sistema e o que é a vizinhança? O que vocês acham que é? É bem mais rápido, então acho que os 7 minutos dá para refletir sobre essas duas questões. Por que não há deltas do lado direito da expressão da conservação da energia? Por que é delta E igual a Q mais W e não delta Q mais delta W? Isso talvez seja um pouquinho complicado de responder. E, de quebra, o que é o sistema e o que é a vizinhança nesse texto? Vou, de novo, gerar as salas. Discutam. Acho que 7 minutos é tempo até demais. O que vocês acham? É tempo demais ou não? Uns 5 minutos, 4. Pode deixar. Vou deixar 4 minutinhos, que eu acho que dá pra gente caminhar corretamente na sala, tá? Na aula, porque senão a gente demora demais. Então, as duas questões que eu queria discutir são por que não há deltas do outro lado e o que é a vizinhança e o que é o sistema nesse texto. E aí a gente retorna e começa a aula expositiva propriamente, senão a gente talvez não dê tempo de dar tudo. Então vamos lá, galera. Vou abrir as salas agora, vou deixar uma contagem regressivazinha lá para vocês verem. 5 minutinhos, 4 minutinhos, por sinal, rapidinho, para a gente continuar a aula.
Dessa Olá, vez nós não pessoal. saímos nem, Isso aqui foi difícil, viu, professor? nós não saímos nem na primeira, Nayagre. Nós também não, mas a gente foi chutar e ainda foi pescar na internet e ainda não achamos a resposta. Alguém conseguiu refletir e acha que tem uma boa resposta de por que que não tem deltas do lado direito? Mas a gente pensou assim, que não teria os deltas do lado direito, porque você já tem uma soma de energias, né? Então, não seria necessário colocar a simbologia de variação. É o ganho ou a perda de energia interna, né, dele, né? Isso. O nosso E esse Q, né, pelo menos falando em termos do calor, ele é o resultado de diversas trocas, né, de diversas transferências, né, seja ela de fora para dentro ou de dentro para fora do sistema. Ele é a soma, né, de todas as transferências de calor. Aí eu acho que não faz muito sentido você escrever ele como uma variação. No nosso caso, a gente estava discutindo o seguinte, que qualquer quantidade que você adicionar de calor a um sistema já vai aumentar a sua energia interna. Um exemplo, né? Aí, como o dQ, né, seria uma quantidade infinitesimal de energia, e qualquer energia mínima que seja já faz aumentar a energia interna, então talvez não fizesse sentido colocar o dQ. Mais alguma equipe? Que a gente conseguiu discutir em pouco tempo. Lá no texto, quando ele fala que o conceito de energia é pouco compreendido, né, e que sempre se assume quantidades de energia ao falar sobre um sistema, eu acho que ele está falando sobre isso, porque como são quantidades definidas para um determinado sistema, né, você sempre vai adicionar uma quantidade de calor ou remover uma quantidade de calor através da realização de trabalho. Então, eu acho que não faz sentido você falar sobre variação quando você sempre vai colocar uma quantidade ou remover uma quantidade. Eu penso mais ou menos como você, Felipe. A variação da energia interna aí é de um determinado sistema que eu estou estudando. Como as outras variáveis eu vou colocar ou retirar, por isso que eu falo que ele está variando, esse sistema que eu estou estudando. Eu vejo muito pontual isso, uma coisa muito pontual, por isso que é essa forma. Então não faz sentido colocar o delta nas outras partes. Ok, pessoal. E o sistema e vizinhança? Essa não deu tempo. Tá certo. Então vamos deixar o sistema e vizinhança para depois. E vamos voltar para essa daqui, para a primeira. Só porque eu acho que, como ninguém já chegou na resposta definitiva, talvez fosse interessante comentar já. É o seguinte, pessoal, delta está sempre ligado a variações. Você poderia pensar que existe uma coisa inicial, uma coisa final, menos uma coisa inicial. Só que não faz sentido você falar de calor final e calor inicial, visto que calor em si já é uma transferência de energia. Não existia uma quantidade no início através da janela e no final existia uma quantidade através da janela. Não é assim que funciona calor. Você conta quantos no total atravessado. Então, como não há... O primeiro argumento é esse. Como não há uma quantidade final e inicial, nem de calor, nem de trabalho, você não pode falar de variação. Eles em si já são variações. Um outro argumento é o seguinte. Calor e trabalho, eles, se você parar para pensar um pouquinho como se fosse diferencial, eles não dependem das variáveis da maneira que a gente está acostumado. Então, enquanto eu posso derivar a energia com relação ao volume, por exemplo, a energia depende do volume, a gente vai falar disso depois. A energia interna do sistema depende também, dentre outras coisas, de volume. Eu posso fazer dE, dV e obter um resultado fixo. No entanto, eu não posso fazer o mesmo para calor e para trabalho, porque tanto calor como trabalho depende do caminho que você está tomando para chegar naquele lugar. Então, se você leva um sistema de um ponto a outro, dependendo de que processos você escolheu para chegar neste ponto, sair do ponto inicial e chegar no ponto final, o valor que você vai obter para o trabalho, por exemplo... É mesmo. Não, é diferente. Não. Depende do caminho. Tá? Como ele depende do caminho, ele não é o que a gente chama de um diferencial exato.
Você não consegue fazer a derivada dele. Não existe dw, dv e obter sempre o mesmo valor, sabendo só o ponto inicial e final. Você não tem como fazer... vou integrar do ponto A até o ponto B e vou obter um valor fixo. Não é assim que funciona. Você tem que dizer o caminho para você poder calcular o trabalho. A gente vai ver isso mais especificamente quando a gente estiver trabalhando com processos. Então, acaba que tanto o calor como o trabalho, eles não podem ser escritos. Não sei se vocês lembram de variações. A gente viu que aquele deltazinho arredondadinho que a gente viu umas 2 aulas atrás. Variação é a derivada da coisa vezes o diferencial. Então, lembra que a gente escrevia um delta um deltazinho como se fosse, por exemplo, DE, DV, que multiplica DV, como se eu pudesse cancelar DV com DV de cima do numerador, com DV do denominador, e aí ficar só com um DE. A gente não pode fazer isso nem com o trabalho, nem com o calor. Mas, como isso é um tratamento um pouco mais matemático, eu acho que a melhor maneira de explicar para vocês não existe um calor inicial e calor final, existe simplesmente calor. Ou falando de outra maneira, não existe quantidade de blocos na janela no início e quantidade de blocos na janela no final. O que você fala é, atravessou a janela, ou atravessaram a janela tantos blocos. Não existe inicial e final. Como não existe inicial e final, você não pode simplesmente colocar deltas no lado direito. Você está falando de uma quantidade que atravessou a janela. Não existe uma quantidade inicial na janela e uma quantidade final na janela. Então não existe uma quantidade inicial de calor e final de calor. Nem existe uma quantidade inicial de trabalho e final de trabalho. Existe simplesmente um trabalho que foi realizado ou um calor que foi trocado. Não existe inicial nem final. Como não existe inicial nem final, a gente não trabalha dessa maneira em termodinâmica, você não pode colocar deltas do lado direito da equação. Da mesma maneira, você não vai poder trabalhar com diferenciais da maneira usual. Não é um diferencial da maneira como a gente viu nas outras aulas. Em que você pode escrever o diferencial como se fosse ele dividido por uma coisa multiplicado por a mesma coisa. Não dá para escrever uma variação dessa grandeza daquela maneira. Existem 2 argumentos, então, um mais matemático e o outro mais objetivo, que é ligado à variação propriamente dita. Não existe inicial e final. Note que em nenhum momento a gente fala, tinham tantos blocos na janela no início e tantos blocos na janela no final, então delta, através da janela Q é tanto. Não, você não fala assim. Você fala, não, vamos chamar de Q o número de blocos que atravessaram a janela. Não existe bloco na janela. Como não existe bloco na janela, você não pode falar de deltas. Eu espero que essa explicação mais material tenha sido suficiente para a gente explicar, visto que a gente tem que começar a nossa matéria propriamente dita, senão a gente não acaba essa aula. Tá. Algum comentário com relação a esses deltas? Alguma dúvida, alguma coisa para a gente poder seguir? Ok, já que não há comentários, vamos falar um pouquinho de termodinâmica, alguns conceitos que a gente já vem trabalhando. Primeiro, a gente estava falando de sistema, sempre bom dar alguma definição, vocês podem procurar isso em qualquer livro, mas vamos dar uma definição que nós vamos utilizar aqui. Então, para a gente, um sistema vai ser um conjunto de elementos que vão formar um todo, que é o nosso objeto de estudo. Então, existe uma parte do universo, e o universo que eu estou falando não é o universo termodinâmico, o universo mesmo, aquilo que existe ao redor de vocês, que uma parte daquilo que você está interessado. Pode ser um gás que está dentro de um frasco, pode ser o ovo que está fritando na sua frigideira, pode ser a água que está borbulhando lá na sua panela. Por algum motivo você tem interesse naquele conjunto de elementos, na água, no ovo, no gás que está dentro de alguma coisa, e você tem interesse em estudar aquilo ali. Então, todos aqueles elementos que compõem aquilo que é o seu objeto de estudo, todos aqueles elementos que formam aquele todo que é o seu objeto de estudo, a gente vai chamar de sistema. Toda parte que a rodear
o teu sistema, a região que está em volta dele, e que é através dessa parte que você se comunica com o sistema, que você interage com o sistema, você vai chamar de vizinhança. Então, todas as interações que você faz no sistema, você faz através da vizinhança. É claro, por mais que você fale, mas eu vou esquentar o meu ovo, eu vou esquentar a panela que está com água ou com gás, o recipiente com gás, qualquer coisa. Bom, você vai esquentar com coisa que está externa ao gás, no caso o fogo, o seu fogão, alguma coisa que está ali ao redor. Essa coisa é a vizinhança, é aquilo com que você se comunica. Você não está interessado também nela, você está utilizando ela para se comunicar com o seu sistema, para interagir com ele. Essa coisa a gente vai chamar de vizinhança. E o total do sistema mais vizinhança, a gente vai chamar de universo, porque a gente vai ter que, para estudar o seu sistema, você vai ter que computar todas as trocas de energia que ele tem com a vizinhança. Então, você não pode se focar somente no sistema. Você tem que falar, tem a vizinhança, eu estou dando energia, eu acho que vai ser tantos joules, estou fazendo um cálculo aqui, tarará. Você tem que levar em conta, então, essas transferências. De maneira que a vizinhança, apesar de não ser o seu objeto de estudo propriamente dito, como ela interage energeticamente com o seu sistema, ela é importante também. Então, você tem que levá-la em conta nos seus estudos. E aí a gente chama esse conjunto de sistema mais vizinhança de universo. Quando você for interagir com o seu sistema, você pode, como a gente já comentou naquele textinho lá, através daquele textinho, você pode interagir de duas maneiras. Ou trocando calor, quer dizer, existe uma diferença de temperatura entre vizinhança e sistema. E aí há uma troca de energia que a gente chama de calor. Ou você, através da vizinhança, vai mudar o tamanho do sistema. Quando você muda o tamanho do sistema, você está realizando trabalho sobre ele, ou aumentando ou diminuindo, como vocês estão vendo aí. E essa maneira de interação, de interagir, em que você altera o volume do seu sistema através da vizinhança, a gente vai chamar de trabalho. Mas o que é importante para a gente? Bom, como a gente já havia dito no texto, como todas as interações são feitas através da vizinhança, ela é importante também. E a gente tem que levar em conta quando a gente for fazer, levar em conta as interações, o que está acontecendo com o teu sistema, visto que ela troca energia com o sistema. Tá? Como a gente está falando de energia, a gente falou que é bem difícil de descrever o conceito de energia, já que ele é fundamental, já que ele vem de uma lei fundamental e tem as circularidades que a gente está, como a gente já comentou, da segunda lei de Newton, existem circularidades na definição de massa e força, aqui vai ter circularidade também. A gente vai dizer que energia é capacidade de realizar trabalho, só que quando você for definir trabalho, você vai estar falando de energia. Então, existe uma circularidade na definição de energia, e esse é um dos maiores problemas de defini-la. A gente sabe mais ou menos o que intuitivamente a gente sabe mais ou menos o que ela significa, mas é muito difícil de descrevê-la de maneira independente, é quase impossível, porque ela tem essa circularidade que é típica das coisas fundamentais. Então, a gente vai dizer que energia é a capacidade de realizar trabalho, mas quando a gente for definir o que é trabalho, a gente define trabalho como uma transferência de energia através de um movimento ordenado. Depois a gente vai discutir um pouco mais o que é esse ordenado, o que está por trás dessa palavra ordem. Mas a gente já tem intuitivamente uma ideia de que trabalho é uma coisa que realiza, é um tipo de transferência de energia que faz algo que é útil para você, que é aquilo que você quer daquela maneira específica que você quer que seja realizado. Então, se você quer realizar trabalho, se você está no primeiro andar de uma casa esperando um saco de cimento porque está fazendo uma obra, e alguém vai realizar trabalho levando esse saco de cimento do andar inferior para o superior, você quer que ele seja realizado do inferior para o superior. É uma maneira bem definida e ordenada. Depois a gente vai falar mais, porque esse ordenado não é exatamente dessa maneira, mas por enquanto é a melhor maneira que eu tenho para descrever para vocês. E
Claro, a gente tem que definir calor. Calor vai ser transferência de energia através de movimento desordenado. Daqui a pouco a gente vai utilizar, essas aqui são as definições termodinâmicas dessas duas transferências. A gente vai guardar essa ideia de ordenado e desordenado e vai utilizar a distribuição de Boltzmann para dar uma justificativa melhor. É claro que a gente nunca vai poder definir essa coisa de maneira precisa e já que ela é fundamental, então a gente nunca vai poder dizer que uma coisa veio anterior à outra. Já que, por exemplo, quando a gente está falando de distribuição de Boltzmann, a gente já está falando de energia. Bom, como é que eu estou definindo energia? Através de variação de energia através de trabalho e calor, e vou usar energia para definir trabalho e energia para definir calor. Um pouco complicado. Mas a gente vai utilizar a distribuição de Boltzmann para deixar mais claro o que significa o conceito de trabalho, o conceito de calor como ordenado e desordenado. Talvez seja essa uma das grandes contribuições da distribuição de Boltzmann. Tá? Por enquanto, a gente vai guardar essas definições de maneira operacional e a gente vai tentar dar, da mesma maneira que o texto de conservação da energia, a gente vai tentar torná-las mais plausíveis. A gente não tem intenção aqui de querer explicar uma coisa fundamental e dizer que demonstrou. A gente vai torná-las mais plausíveis. Então, vamos usar esses conceitos aqui agora para explorar um pouquinho a primeira lei da termodinâmica. Bom, então a gente viu que a primeira lei da termodinâmica, através do texto, ela é uma tentativa de explicar o que acontece com o sistema quando você interage com ele. Quer dizer, você vai dizer que postula que a energia se conserva. Então, o que você está dizendo é que a energia que eu dei ou tirei do sistema através da vizinhança é justamente a energia que o sistema ganhou ou perdeu. Então, se eu dei 2 Joule, ele ganhou 2 Joule, já que a energia se conserva. Eu não posso dar 2 Joule e ele recebeu 1,5. Você perguntaria, bom, para onde foi o outro meio de energia? O que aconteceu com essa energia? A gente, então, postula que ela se conserva e como consequência do postulado da conservação da energia, eu digo, bom, se ela se conserva, qualquer variação da energia de uma coisa está ligada ao que eu dei ou tirei de 2 formas. Já que eu tenho 2 formas diferentes de interagir com o sistema. Pegando o ganchinho ali daquela terceira pergunta que a gente fez com relação à conservação da energia, posso falar, bom, e se esse delta, se essa variação da energia do sistema for muito pequenininha? Bom, se ela for muito pequenininha, eu chamo de D, se for o infinitesimal. Como aqui não tem delta, e eu quero falar de uma grandeza pequena, mas que não está ligado necessariamente a uma variação, já que essas 2 grandezas aqui, elas dependem do caminho, ou falando de outra maneira, elas não têm inicial e final, necessariamente, o inicial e o final dependem do caminho que eu estou falando, eu vou representar a quantidade infinitesimal de calor que eu dei para o sistema de maneira que a energia dele variou dE, eu vou chamar de D barra. Então, note que aqui não tinha deltas. Então, quando eu vou fazer variações muito pequenas, eu não tenho como colocar aqui Ds. Que D na matemática tem uma definição muito específica. Você pode imaginar como fosse uma variação, aquele delta. E aqui delta é, então, se o E depende, digamos, do volume, dE, eu poderia escrever como dE dV, dV. Quer dizer, a derivada de E com relação a V, dV. Ou a derivada de E com relação a qualquer que seja a variável que ele dependa, vezes o diferencial dessa variável. Eu não posso afirmar o mesmo com relação a essas 2 grandezas. Eu não posso dizer que Q depende de V, de tarará, etc., e calcular a sua derivada. Eu precisaria de um caminho para fazer isso. Como eu não quero entrar nessa parte matemática, eu acho que vocês ainda não têm a maturidade, por não terem feito certos cálculos para isso, o que a gente pode afirmar é, como aqui não tem deltas, eu vou chamar a quantidade infinitesimal dessa grandeza aqui de um D barra, e aqui, ou D traço, né? D traço, e aqui também a mesma coisa acontecendo com esses caras. Esses diferenciais, eles não são exatos, que é a maneira matemática de falar
esse tipo de coisa. Note que a gente já viu a distribuição de Boltzmann. A distribuição de Boltzmann nos dá a energia do ponto de vista microscópico. Então, será que a gente não pode encontrar uma expressão para esse lado esquerdo aqui, a partir da distribuição de Boltzmann? Bom, vocês lembram, por exemplo, das últimas duas aulas que nós tivemos, que a gente dizia, né, e também está implícito aqui a conservação da energia, note, que a energia total do sistema era a soma das energias de cada membro do sistema. Quer dizer, eu pegava cada molécula que tem energia EI, está num estado I qualquer, e multiplicava pelo número de moléculas que estão nesse estado. Então eu pegava a energia do estado e multiplicava pelo número de moléculas que estão naquele estado. E assim eu obtinha a energia total do sistema. É claro que aqui nessa forma diferencial, eu tenho DE, então eu tenho que mudar um pouquinho. Eu vou escrever esse ΔE como se fosse aquela variação que a gente estava acostumado já nas aulas anteriores, né? Então, o meu ΔE, se eu estiver pegando quantidades muito pequenininhas, é uma variação da energia. Como a energia depende dessas duas grandezas aqui, do número de moléculas que está em cada estado e da energia de cada estado, simplesmente botei delta, esta coisa. Como se eu botasse delta aqui, ó, del aqui, né? E del aqui. Tá? Vamos olhar para esse... Bom, vamos abrir esse negócio, né? Vamos abrir essa expressão aqui. Bom, a variação de uma coisa, a variação, lembre-se, que é a derivada vezes o diferencial. Então, a variação da coisa, como ele está ligado a uma derivada, e aqui eu tenho uma multiplicação de variáveis, então, quando eu for fazer as derivações, vai ter derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos olhar para esse segundo terminho que está aqui aparecendo. Esse segundo terminho aqui, deixa eu pular isso aqui. Esse segundo terminho que está aqui, vamos escrevê-lo, vamos abrir, né? Bom, esse segundo terminho que está aqui, que é um ΔE, está ligado à variação da energia. Lembrando aqui a definição de variação, né? Variação vai ser a derivada da coisa com relação à variável que ela depende, vezes a variável que ela depende. Aí você vai perguntar, bom, e por que você botou volume? Por que a energia depende do volume? Bom, vamos lembrar, acho que da primeira aula que a gente começou a falar de distribuição de Boltzmann, que a gente fez um resultadozinho de mecânica quântica, em que a gente calculou os níveis de energia de maneira muito rápida, mas calculou de qualquer maneira, de uma partícula numa caixa. Então, quando eu limitava uma partícula a uma certa região do espaço, a energia dela era quantizada e dependia do tamanho da caixa. Aqui a caixa era tamanho L, e aí a gente via que ela era inversamente proporcional a L ao quadrado. Então, a energia depende do tamanho da caixa. Bom, se ela depende do tamanho da caixa, se eu tenho 3 dimensões, porque uma coisa não está numa caixa unidimensional, está numa caixa tridimensional, né? Uma partícula pode se mexer em qualquer direção, então a energia ela vai depender não de uma direção, não do tamanho da caixa, mas sim do seu volume, do volume da caixa que você está pegando. Se você estiver trabalhando em 3 dimensões, que é o que a gente se interessa aqui. Então, se a energia depende do volume, a variação da sua energia, da energia dessa coisa, vai ser a definição de variação, né? É como se aqui fosse um D, que eu multipliquei por dV, né? dV, como se fosse multiplicando por 1 e eu não estivesse mudando nada. Mas é claro que isso não é a definição matemática correta para isso. Essa é uma maneira que a gente fala para quem nunca viu isso gravar na cabeça, né? Então, no fundo, a variação de uma função, no caso, a função energia, opa, desculpe, por algum motivo está aparecendo isso daqui. Alguém está fazendo alguma... Muito obrigado. A variação da energia, que depende, no caso, do volume, vai ser, então, dE, dV. Certo. Então, vamos lá. Então, esse termo aqui, ó, então, lembra, variação
da energia como um todo vai ser a variação dos níveis de energia vezes energia, mais níveis de energia vezes a variação da energia. Então, como as variações dependem de derivadas, eu tenho como fosse fazer a derivada do produto aí, então que é a derivada da primeira vezes a segunda, derivada da segunda vezes a primeira. Faço o produto de derivada do produto. Então, eu posso trocar esse termo aqui, ó, que é a variação da energia, por dE, dV, dV, já que a energia, como a gente viu, depende do tamanho da caixa, depende do seu volume. Então, é isso que eu vou fazer. Tá? Vou botar, tirar esse termo de variação e botar dE, dV, dV. Tá? E vou limpar o quadro. Vou guardar essa variação da energia aqui. Então, variação da energia ficou somatório de ΔNE, epsilon, mais somatório de N, dE, dV, dV. Tá? Fiquei com essas duas expressões aqui, essas duas somas, dois somatórios. Limpei o quadro. Então, só peguei essa coisa e repeti. Tá? Vamos olhar para esse termo agora. Então, esse aqui eu já substituí umas coisas que eu queria. Vamos olhar para esse primeiro termo agora. Para isso, eu vou precisar que vocês lembrem do slide 64 da aula 6. Claro que vocês não vão lembrar de cabeça do slide 64 da aula 6. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. O slide 64 é esse. A gente estava falando da distribuição de Boltzmann. A gente havia escrito aquele logaritmo a gente tinha escrito ômega como se fosse aquele fatorial dividido por um monte de outros fatoriais. Falou que iríamos trabalhar na região de máximo de probabilidade. Aí nós sabíamos que a melhor maneira de trabalhar com essa coisa era botar um log, porque a gente poderia utilizar a aproximação de Stirling, o log não muda o máximo da função, então nós havíamos colocado. Aí nós tínhamos duas restrições, que estavam ligadas à soma do número de moléculas, né? O número de membros do seu sistema era fixo e a energia era fixa também. Aí a gente usa dois multiplicadores de multiplicador de Lagrange e chegávamos numa expressão como essa, que no caso estava no slide, estava um pouquinho antes de encontrar a distribuição de Boltzmann. E aí a gente passava esses dois termos aqui para a direita, ficava negativo. Como aqui tinha ficado log, eu exponenciava de um lado e do outro. Exponencial do log é simplesmente o argumento. E aí eu ficava com o exponencial do negativo dessas duas coisas, que é essa expressãozinha que está aqui embaixo. Esse aqui é o slide 64. Então, esquecendo aqui o tio, porque a gente sabe que está trabalhando já na região de probabilidades maiores, a gente ficaria com NI é igual ao exponencial de alfa menos exponencial de menos alfa menos beta epsilon i. E é essa expressão aqui desse slide, que é o 64 da aula 6, que eu quero utilizar para substituir aqui, ó. Então, eu quero pegar aquela expressão que nós havíamos encontrado, substituir aqui. Então, vou substituir onde tem NI, delta NI. Tá? Substituindo delta NI, bom, antes de fazer a substituição, como aqui tem um exponencial, vou botar um log nela, quer dizer, vou fazer o inverso, né? Vou pegar no fundo esse termo aqui, tá? Não precisa ter pego isso, basta pegar esse termo que está aqui em cima. Só passar para o outro lado, fica com log de NI. Desculpa. Pronto. Então eu tenho que NI é exponencial de menos alfa menos beta epsilon i. Vou substituir aqui em cima. Para isso, eu vou primeiro tirar o log dela. Não quero trabalhar com exponenciais. Para poder cair esse aí e poder isolá-lo aqui, ó. Isolei esse cara aqui, ó. Isolei o epsilon i. Quer dizer, passei esse cara para o outro lado, passei o beta dividindo. E vou substituir aqui em cima, tá? Ó. Ficando. Então, substituir esse epsilon i aqui por essa expressão aqui, ó. Por menos ln de i mais alfa sobre beta. Lembra que esse alfa aqui era um multiplicador que eu podia, que na verdade, se vocês fizerem até uma questão dessa maneira, você zerava esse multiplicador. Eu posso sempre escolher de maneira a zerar. Então eu posso dizer que alfa
delta NI é 0. Posso matar esse termo aqui, que era algo parecido com o que a gente havia feito nas aulas anteriores, na aula 6, eu acho. Então, 0 esse termo aqui, usando os mesmos argumentos, fica só com esse log de NI beta, mais aquele termo que nós havíamos achado aqui de NI derivada vezes o delta E. Tá? Bom, o que eu quero que vocês lembrem? Se vocês forem no slide 58 da aula 6, vocês vão ver um termo muito parecido com esse daqui, ó. Log de NI DNI. Tá, ó. Essa parte aqui. Se vocês forem lá no slide, vocês vão ver que o somatório desse cara aqui, ó, tá ligado ao logaritmo da probabilidade do estado. Número de estados. Lembra que isso aqui era o número de estados, de microestados que a gente contava. Né? Lembra que esse ômega aqui era aquele fatorial de nzão fatorial dividido por n0 fatorial, n1 fatorial, etc. Então, esse termo logaritmo aqui, logaritmo de NI, DNI, lá da aula 58, está ligado ao log do número de microestados que vocês tinham. Vocês até fizeram esse cálculo aqui numa das questões agora, eu pedi para vocês entregarem. Né? Vocês fizeram uma tabelinha acho que eram 4 átomos em 3 níveis, e aí vocês calculavam as probabilidades a partir disso daqui, desse log, desse ômega, não do log, né? Vocês utilizavam, no fundo, esse ômega aqui. E aqui eu tenho um log de ômega, então, essencialmente porque está com log de NI aqui. Então, se eu substituir na expressão que eu tenho, substituir esses termos aqui, ó, esse termo aqui, ln de NI, DNI, por variação de log de NI, que é isso aqui que eu tenho, eu fico com a minha variação de energia dessa maneira. Ó. Lembra que fica um beta aqui, tem um sinal de negativo aqui, ó. Então, o sinal negativo morre. E esse termo aqui é log de ômega. Tá? Então, esse termo ln de NI, DNI, é delta log de ômega. 1 sobre beta vem para fora, o negativo se cancela, e eu fico com esse termo aqui. Tá? Deu para acompanhar até agora, pessoal? Não sei se eu estou indo um pouco rápido, que já são 11h10. Eu queria só chegar nesse próximo resultado. Então, eu fico que a minha variação de energia é 1 beta, um termo de variação do log, do número de microestados, um outro somatório que envolve a derivada com relação ao volume, de volume. E nós já havíamos comentado que a primeira lei, a gente não deduziu, mas vocês todos concordaram, que a gente poderia escrever a variação de energia de um sistema dessa maneira aqui, ó. Q mais ômega. E a gente já havia comentado que ômega, falamos isso no começo da aula, o trabalho, né? Como o trabalho está ligado a deslocamento, no nosso caso a coisa de 3 dimensões, o trabalho vai estar ligado à variação de volume. Então, se eu tenho uma variação de energia igual a uma coisa que depende dos microestados, uma coisa que depende do volume, e pela primeira lei a variação de energia é um calor que a gente não sabe exatamente o que é, e uma coisa que depende do volume, que é o trabalho realizado por ou no sistema, né? Ou pelo sistema ou pelo sistema ou no sistema, o sistema realizou trabalho, ou eu realizei trabalho sobre ele, mudando o seu volume, ou aumentando ou diminuindo, eu posso pegar e fazer isso daqui, ó. Eu posso argumentar que o primeiro termo dessa variação da energia está ligado ao calor e o segundo termo está ligado ao trabalho. Né? Então a gente argumentou, bom, como esse termo aqui está ligado a volume e o trabalho é força vezes deslocamento, se tiver em 3 dimensões, esse deslocamento no fundo é uma mudança de volume, então eu posso dizer que esse termo aqui em vermelho está ligado ao trabalho, já que ele depende do volume, e esse termo de calor está ligado a uma variação dos números de microestados. No fundo, uma variação da ocupação dos estados. Né?
Ou falando de outra maneira. Tá? Lembrando que aqui, ó, esse termo é uma variação da energia pelo volume. E a energia, você sabe, ela aumenta ou diminui. A energia de cada nível de uma partícula numa caixa, ela depende do tamanho da caixa. Ela depende do volume, no caso aqui, se for em 3 dimensões. Então, o que é a distribuição de Boltzmann? Lembra que a gente chegou nessa expressão a partir da distribuição de Boltzmann? Está me dizendo. Se eu olhar para esse termo aqui, o que ele está me dizendo é que quando eu modifico o volume do meu sistema, o que eu estou modificando são os níveis de energia. Ou eles estão subindo ou diminuindo. Lembra? Como a partícula na caixa, a energia dela depende do inverso do quadrado do tamanho da caixa, inverso do quadrado, se eu aumentar o tamanho da caixa, como é inverso, os níveis caem, as energias caem. Então o nível de energia cai. Então se eu aumento a caixa, ou aumento o volume do sistema, então o nível que está aqui, ó, esse aqui é o segundo nível, né, que é o fundamental, que é o primeiro excitado, ele cai. Aqui está uma quedinha também, mas não sei se dá para ver porque ela é muito sutil. Está caindo. Os níveis todos caem se eu aumentar o tamanho da caixa. Se eu diminuir, obviamente, esses níveis subiriam, todos eles subiriam. Se eu comprimo uma partícula na caixa, como a energia depende do inverso do quadrado do tamanho da caixa, esses níveis sobem. Isto é, quando eu mudo o volume de um sistema, o que eu estou fazendo é mudar onde estão os níveis de energia do sistema. Ou baixando a energia de todos eles, ou aumentando a energia de todos eles. Note que nesse caso aqui, NI não muda, quer dizer, as ocupações não mudam. Se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não sei se estou contando direito, acho que aqui tem 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tinha 10 moléculas no início, no fundamental, no nível 0, continua 10 no nível 0. Não muda esse número. Se eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no nível primeiro excitado, no nível 1, se aqui for o 0, aqui é o nível 1, né? Continuo com o mesmo número aqui. Continua 8. Só que o nível, a energia desse estado mudou, de todos eles no caso. Digamos, se eu pego e faço o sistema ficar mais largo, maior, um volume maior, se eu aumento o volume, todos os níveis caem. Mas o número de moléculas em cada nível não muda. Entenderam esse argumento, pessoal? Depois eu vou dar o outro. Ok. Agora, no caso de eu trocar, isso aqui é se eu mudar o volume. Se eu trocar calor com o sistema, note que esse termo aqui era o termo de calor, né? Então, se eu dou calor para o sistema, o que eu estou fazendo é uma variação, note que é uma variação das probabilidades aqui no caso, e aí eu estou mudando os números de ocupação. Quer dizer, se antes tinham essa quantidade de molécula no nível 1, no nível 0, essa aqui no nível 1, essa daqui no nível 2, etc., e esses níveis aqui nem ocupados estavam, dependendo do que eu fizer, por exemplo, se eu der temperatura, e isso a gente até comentou, que era isso que acontecia realmente, quando eu aumentava a temperatura do sistema, então, só que aqui a gente está vendo como é que eu estou aumentando? Aumentando dando calor. Se eu aumentar a temperatura dando calor, o que eu estou fazendo é mudar os números de ocupação. Note que aí, se eu estou, no caso, eu estou aumentando a temperatura, dando calor para o sistema, dando energia na forma de calor, cai a ocupação do primeiro nível e sobe a dos outros. Cai a dos primeiros níveis e sobe a dos outros. É claro que se eu tivesse diminuição de energia, seria o contrário, né? Seria cair as dos altos e aumentar as dos baixos. Então, calor, o que eu estou mudando é os números de ocupação. Ou falando de uma maneira, eu estou mudando a ordem do sistema. Como estava o ordenamento dele. Imagine que você tem um sistema, como naquele jogozinho de Boltzmann, em que todo mundo está no estado primeiro excitado. Todo mundo ganhou uma moedazinha. Se eu interagir com o sistema, então, na forma de calor, dando mais energia para o sistema,
mas não é mudando o volume, mudando só os níveis de ocupação, no caso, que eu estou dando calor para ele, dando moedas. O que vai acontecer é uma mudança, eu estou aumentando isso, eu estou dando energia. O que vai aumentar é a desordem do sistema. Você sabe uma coisa bem bonitinha, todo mundo com uma moeda, e aí você tem algo, depois de um tempo, você vai, como eu dei a energia na forma de calor, então por esse cálculo que a gente fez, por essa argumentação que a gente fez, o que eu estou falando é que o que vai acontecer? Eu vou aumentar a desordem do sistema, saio de todo mundo com uma moeda só, e aí sai para uma coisa do tipo, muita gente no nível sem nenhuma moeda, depois um pouco menos gente com uma moeda, um pouco menos gente com duas, etc. E se eu estava nesse nível, com essa temperatura, digamos, e dou mais calor ainda, é aquela coisa que a gente comentou do jogo de Boltzmann também. Então, se eu estava com 24 moedas, deixei rolar, fiz o jogo. Cheguei naquela distribuição final de 24 alunos com 24 moedas. E depois dobro, que foi o exemplo que a gente deu, dobro de moedas para 48, e aí a gente argumentou. E o que acontece? Bom, menos pessoas vão ficar com 0 moedas e mais pessoas vão ficar com 1, 2, 3, por aí vai, né? E aí vão ter pessoas até com números, eventualmente vão ter pessoas com número que não eram nem possíveis anteriormente de moedas. Vão ter pessoa com 25 moedas, talvez, vai que tem alguém sortudo desse jeito. Isto é, quando eu dou energia na forma de calor para o sistema, o que eu estou mudando são os números de ocupação. E se eu estou dando energia, o que eu estou fazendo é aumentar a desordem. Se eu estou tirando energia, eu estou aumentando a ordem. Até o ponto, imagine que eu tiro toda a energia do sistema na forma de calor. Se é que se fosse possível. Aí você teria todo mundo sem moeda. Então, só um número de ocupação existiria, que é o N0, todo mundo sem moeda. 100% das moléculas ou das pessoas, se fosse no jogo, não tem moeda nenhuma, não tem energia nenhuma. Então, se você tira energia na forma de calor, o que você está fazendo é uma mudança nos níveis de energia, na ocupação deles. Se você realiza trabalho sobre ou pelo sistema, o que você está mudando é a posição dos níveis de energia, o quanto de energia cada nível tem. Então, se você tem um nível de energia que aqui é, sei lá, 1 joule, ele cai, digamos, vai para meio. Se esse daqui é 2 joules, esse aqui vai para 1,5, digamos. Você está mudando quanto cada nível de energia é. Isso quando você faz uma alteração de volume. É claro que se você aumenta o volume, você diminui os níveis de energia. Se você diminui o volume, comprime, você aumenta o valor de cada nível de energia. Por outro lado, se você mexe do ponto de vista de calor, se você dá calor para o sistema, o que você está fazendo é aumentar a bagunça, estava uma coisa um pouco mais ordenada que fica mais ordenada, mais desordenada. Então, você está mudando essas probabilidades aqui. E se você tira energia, claro, o inverso é válido. Até os casos limites, que nós já até vimos. Os casos limites, quando você tirar toda a energia do sistema, todo mundo está num nível só, é o fundamental. E se você der uma energia infinita para o sistema, você tem todos os níveis ocupados, a bagunça é grande. Você sai de uma coisa que pode ser descrita com um número só, e depois precisa de vários números para descrever. É muito mais desordenado. Esse tipo de troca que modifica os números de ocupação, o valor dos números de ocupação, quanto é o valor do N0, quanto é o valor do N1, quanto é o valor do N2, está ligado a trocas de calor. E esse daqui que muda o valor do nível de energia, muda o valor do epsilon I, desculpe. O valor, quem é epsilon0, quem é epsilon1, quem é epsilon2. Esses caras são as trocas a partir de variações de volume, são os trabalhos. Deu para entender isso aí, pessoal? Ou não? Ninguém está falando. Nem ensine, não. Deu sim. Nossa, na expectativa, só. Então, essa talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente guardar. Então, é que se eu interajo apenas trocando calor, quer dizer,
Se há variação, aqui está faltando o D, o traçozinho do D, né? Porque W não é um diferencial exato. Então imagine que tem um tracinho aqui. Então, se a variação de trabalho for zero, quer dizer, se não houve variação, não, né? Se o trabalho é zero, se eu só interagir com o sistema na forma de calor, então há uma mudança nos números de ocupação. Se, no entanto, o meu calor é zero, se eu interagir com o sistema somente realizando trabalho sobre ele, o que eu estou mudando são os níveis de energia. E se a temperatura aumenta, a bagunça aumenta, no caso, se o trabalho é zero, e a minha interação através de calor, no caso, foi dar energia para o sistema, então o que eu estou fazendo é aumentar os números, variar os números de ocupação de maneira que a bagunça aumenta, então, os níveis mais altos estão mais ocupados. Se a temperatura, na verdade, diminuir, é o contrário. Eu sairia de uma situação como essa e iria para cá. E se eu tivesse como essa, seria uma situação ainda mais restrita, né? Tipo, só N0 ocupado, só N0 e N1 ocupado. Por aí vai. E se eu tiver uma diminuição de temperatura, então, eu tenho uma situação como essa. Então, se eu retirei a energia do sistema variando, quer dizer, deixando ele mais se expandindo, deixei como é que você expande um gás, né? Você deixa que ele realize trabalho. Ele comprime um pistão, depois a gente vai falar isso. Então, ele está se expandindo, a temperatura cai, porque ele gastou energia. Então, você está mudando os níveis de energia no sentido de diminuir o valor de cada um deles. É 0, diminuiu, o ε1 diminuiu, o ε2 diminuiu, por aí vai. E se eu tiver um aumento de energia, é o contrário. Eles aumentam. E isso daqui, a gente poderia resumir da seguinte maneira. Quando não há variação de calor, quando não há troca através de calor, variação de calor não, desculpe. Quando não há troca de energia através de calor, se não aumentou a bagunça do sistema, o número de moléculas em cada nível continua igual. Se há troca de calor, você está diminuindo ou aumentando a bagunça. Quer dizer, você está mudando os níveis, você está aumentando ou diminuindo os valores de N0, NI, quer dizer, você está mudando os números de ocupação. Deu para entender isso, galera? Sim. Deu uma manifestação. Sim ou não? Ok, então, agora que nós comentamos o que é vizinhança, o que é sistema e etc., vamos ver se vocês fossem... lembra que a gente tinha feito dois questionamentos a respeito do joguinho, né? Do jogo de Boltzmann? Vamos ver se vocês mudaram a opinião de vocês sobre quem é o sistema, quem é a vizinhança. Então, vamos tentar responder essas perguntas aqui. Quem é o sistema e quem é a vizinhança? Lembra aqui que ficou 33% todo mundo. A, C e D, 33%. Então, vocês não estavam um pouco em dúvida. Né? Vamos até relembrar, né? O sistema aqui é aquilo que você está focado. No fundo, que você vai medir através da vizinhança, mas as medidas que você está fazendo são feitas no sistema, é aquilo que você se foca. Tá? Então, quando você faz a pergunta... bom, não vou fazer esse comentário, na verdade. Quando eu fiz a pergunta, quem é o sistema e quem é a vizinhança? Sabendo que o sistema é aquilo que você está querendo medir e aquilo que você efetivamente mede. Quem é o sistema? O que é que você está medindo, no caso do jogo? E a segunda pergunta. Se eu tenho dois círculos e dou mais moeda para um do que para outro. Se eu vou contar apenas as moedas de um dos círculos, isso equivale ao quê? Dois sistemas com temperatura diferentes, um sistema e uma vizinhança com temperatura diferentes,
apenas um sistema com temperaturas diferentes, ou apenas um sistema com uma só temperatura, lembrando que, nesse caso, vocês votaram mais dois sistemas com temperaturas diferentes. Então, eu vou passar essa enquete de novo. Não vou dar tempo para vocês comentarem, acho que quero que eu ver se isso ficou para vocês de alguma maneira. Eu quero ver se quem mudou de opinião e se vai dar certo, tá? Então, vou reiniciar essa enquete, a outra, queria que vocês votassem rapidinho para a gente depois terminar a nossa aulinha, depois de um comentário. Então, vamos lá, vou passar as duas perguntas. Quem é a vizinhança, quem é o sistema? E se eu me focar somente, medir somente um dos círculos, qual dessas situações é a correta, tá? Vou passar de novo. Vamos lá. No caso, eu passei essa daqui, tá? Aqui no meu não aparece a enquete, não sei como é que faz para votar. Também eu não sei por que não aparece justo com algumas pessoas e aparece em todas as outras. É estranho isso. Mas você pode dar o seu voto aí e eu anoto aqui para dizer que está mais. Ok, espera um pouco. Eu vou nascer. Eu também acho que é a letra C aí. Só uma perguntinha, quem votou, quem falou que era a letra C, os dois alunos, vocês conseguiram votar ou não, para anotar aqui o voto? Eu não consegui. Ismaias Coelho, não conseguiu. Certo. Eu votei. Ah, você votou, né? Então, na verdade, vai mudar por mais um aqui no C. Bom, pessoal, 68% já votou. Alguém mais pretende votar? Bom, deixa eu fazer uma perguntinha, então. Quem foi que votou a letra... Bom, deixa eu dizer os resultados. Vou compartilhar aqui com vocês. Letra C ganhou. Anteriormente, letra A tinha ganho. Tá? Deixa eu fazer uma perguntinha. Quem foi que votou letra B? Só uma pessoa votou na letra B. Eu votaria na B, mas eu não consegui votar porque não apareceu para mim. Fui eu que votei na letra B. Então, duas pessoas no final votaram na letra B. Vocês poderiam dizer por que vocês votaram na letra B? A segunda parte aí da pergunta diz que o professor passa a contar apenas o número de moedas de um dos círculos. Então, o sistema acaba sendo agora esse único círculo, porque é para onde você está se voltando a sua medida, é para onde você está fazendo a medida. Eu E concordo. a vizinhança, né, seria o círculo exterior, porque ele interfere, né, na forma como a energia vai ser distribuída no círculo interno. Perfeito. Bom, galera, essa é a alternativa correta, tá? Só uma pessoa votou no... Duas pessoas, no caso, porque uma não conseguiu votar. Só duas pessoas votaram na alternativa correta e a sacada é essa. Quando você se foca somente antes, o seu sistema... Bom, deixa eu passar aqui, né? Deixa eu compartilhar, deixa eu botar outra pergunta, na verdade, que era essa daqui. Eu vou refazer essa enquete para vocês responderem, tá? A primeira pergunta não, essa daqui. Então, deixa eu limpar isso daqui que tá... Quem é o sistema e quem é a vizinhança? No jogo normal, tá? No jogo normal, não é o jogo alterado, não, com círculo externo e interno, com coisas diferentes.
Só não está votando, né? Mas não sei o que que é. Não sei se o pessoal não está conseguindo votar. Por enquanto, só 8 pessoas votaram. Dá mais um segundinho aqui só para ver se tudo ficou normal. Dizer se vocês estão optando pela resposta correta. Por enquanto, 52%. Metade votou. Para mim não apareceu de novo, mas eu votaria na C. Certo. Vamos lá, pessoal, só para chegar nos 78% que votam, porque... Eu quero que, se eu fosse votar também, eu votaria na C, professor. Você também não conseguiu votar? Não consegui, não aparece para mim. Não aparece, ok. Eu vou procurar depois o que é isso que está acontecendo com alguns alunos. Vocês estão usando o quê? Computador e o Windows? Eu estou usando agora o notebook, mas nem nesse nem no outro computador aparece. Estou usando o Google Chrome. Estranho. Vou procurar então por que no Chrome... Mas eu não estou usando o Chrome, não. Eu uso o Opera. O meu é Chrome, aparece. Agora tá bom. Eu acho que eu... Não sei. Eu estou usando o aplicativo. Eu baixei o aplicativo no computador. Não, mas o aplicativo é para... Tem que calcular a probabilidade de Ismael ser tão cagado e não dar certo para ele. É porque eu inicio pelo aplicativo, que eu estou usando o navegador, mas posso iniciar pelo aplicativo para ver se aparece. Bom, depois a gente vê isso, tá? Bom, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês verem. Então... Ué, por que não tá... Agora não está aparecendo compartilhar a enquete. Tá bom demais. Por algum motivo ele não está nem fechando aqui a enquete. Mas deixa eu explicar para vocês. Pronto, agora vai. No caso, mais 2 pessoas que não conseguiram votar, voltaram na C, que é correta, tá? Então a gente teria a maioria das pessoas votando na C, teriam 10 pessoas na C e 2 na D. Melhorou bastante. O sistema é todos os alunos porque a gente está medindo todos os alunos. A gente está se focando em todos os alunos. Não há vizinhança porque ninguém está influenciando os alunos. A troca entre eles, eles não estão trocando moedas com mais ninguém fora eles. O professor não está interagindo com os alunos. Se o professor tivesse trocando moeda com os alunos, mas na hora dele fazer a pergunta, ele perguntasse somente para os alunos, se ele não se medisse, né, não anotasse os resultados dele, ele seria a vizinhança. E os alunos, o sistema. Mas não é isso que está acontecendo. Ele mede os alunos e só os alunos interagem entre si. Então, o sistema é todos os alunos. Na verdade, não há vizinhança e o universo, então, é todos os alunos também, porque o universo se confunde com o sistema, já que não há vizinhança. Então, melhorou essa resposta. A segunda, que é esta daqui, a segunda questão, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. A segunda pergunta, na verdade, não melhorou. Vocês falaram que era um sistema só com temperaturas diferentes, mas a resposta correta é a B. Só 2 pessoas, 3 no caso, falaram que era um sistema e vizinhança com temperaturas diferentes. Por quê? Porque o professor só está contando moeda de um dos círculos. Um círculo interage com o outro, troca moeda, troca temperatura. Então há uma troca de calor entre eles. Mas eu só estou o professor, no caso, só está se focando em um dos círculos. Isto é, ele só está interessado no que acontece em um dos círculos. Então, você tem sistema e vizinhança com temperaturas diferentes, porque eu dei mais moeda para um do que para outro. Então, tem temperaturas diferentes. Então, nesse caso, o círculo de dentro, por exemplo, se ele contasse só o círculo de dentro seria o sistema e o círculo de fora seria o... Quer dizer, o círculo de dentro seria o sistema e o de fora seria a vizinhança, né? Exatamente. O que eu queria chamar a atenção para vocês é o quanto esses joguinhos que parecem ser extremamente bobos, eles são interessantes para a gente trabalhar conceitos.
Mesmo para você poderia passar um joguinho desse, mesmo que você não vá dar a distribuição de Boltzmann, dando o valor, a fórmula dela, você poderia trabalhar a noção de microestados, você poderia trabalhar a probabilidade de estados, o que são prováveis e o que não são. Você poderia trabalhar o conceito de temperatura, troca de energia, o que é sistema, o que é vizinhança. Você poderia trabalhar tudo isso com um joguinho em que as pessoas trocam moedas. Então, o que eu quero chamar a atenção é como, além, claro, isso aqui é extremamente importante até para a gente. Agora, como é um jogo bastante lúdico e relativamente fácil de se compreender, você pode trabalhar os conceitos, um monte de conceito de termodinâmica e de estatística com um joguinho como esse, em sala de aula até no nível médio. Você poderia, em princípio, claro, não vai pegar e deduzir a distribuição de Boltzmann, talvez tenha até dificuldade de entender o número de microestados, a não ser que você faça tabelinhas e conte, etc., e faça bem passo a passo com eles, mas certamente eles vão entender o que é uma coisa mais provável, menos provável, que há uma certa distribuição, como todo mundo com uma moeda só, é extremamente improvável depois que o jogo começa, e por aí vai. E o que é sistema, o que é vizinhança, o que é universo, que eu nem perguntei aqui, mas a gente poderia perguntar também. Todos esses conceitos a gente pode trabalhar, o que é temperatura, o que é troca de energia, a gente pode trabalhar todas essas coisas com uma coisinha relativamente boba, como um joguinho como esse. Tá? Bom, nós já estamos chegando às 11h40, né? São 11h37. Então, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. A gente vai parar por aqui. Próxima aula a gente dá continuidade a essa transição da termodinâmica da mecânica estatística para a termodinâmica. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pessoal? Ok. Já que ninguém, então, quer fazer nenhum comentário, eu vou parar agora aqui a gravação. Tá? Então, vou parar aqui a gravação da nossa aula.